Não é segredo que os Estados Unidos estão se dividindo cada vez mais. Discussões culturais e no Facebook estão estressando as pessoas. Famílias e vizinhos estão tornando cada diálogo em uma batalha verbal. Com políticos jogando um jogo cada vez maior de superação, alguns até sugeriram a ideia de seu estado se separar. Sei o que você pensa, já assistimos a esse filme. Com o mundo ficando cada vez mais estranho, essas ideias parecem se enraizar na mente dos americanos. Então, o que ocorreria se os estados sulistas apenas se desvinculassem dos Estados Unidos? Os Estados Unidos realmente precisam deles? Eles são um ativo ou um passivo? Com taxas historicamente altas de obesidade e pobreza, e décadas de baixas oportunidades educacionais e econômicas, o Sul pode ser mais uma âncora do que uma vela. Descobriremos em breve, mas primeiro vamos identificar quais estados são realmente considerados parte do Sul. Agora, claramente, algumas pessoas nesses estados podem sentir de maneira diferente, mas o Sul, conforme definido pelo governo dos Estados Unidos, inclui Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, Tennessee, Kentucky, Virgínia, Virgínia Ocidental, o Distrito de Colômbia, Maryland e Delaware. Agora, alguns podem se perguntar por que incluímos estados do Sul como Maryland e Delaware. Isso se dá porque o governo dos Estados Unidos considera a região como os estados além da linha Mason-Dixon, em vigor desde 1760, com a inclusão de mais estados conforme a expansão oeste do país. Esta linha divisória não oficial se firmou na memória cultural americana quando se tornou conhecida como a linha divisória entre os estados escravistas e os estados livres antes da Guerra Civil. Então, embora essa coleção de estados possa diferir de algumas, é a lista que vamos analisar hoje. A Guerra Civil Americana, a primeira vez que essa ideia de secessão foi tentada, foi uma onda gigantesca de sangue que causou mais de 620 mil mortes americanas. Embora tenha resultado no resultado extremamente positivo da libertação dos escravos e da reunificação dos Estados Unidos, temos que esperar que uma segunda crise de secessão seja resolvida de uma maneira muito mais pacífica. Se acontecer novamente, não será lutado com mosquetes e canhões, mas com fuzis de assalto e mísseis. Algumas feridas daquele terrível conflito se curaram, mas outras persistem, já que os americanos continuam divididos sem indícios de redução. Então, se o impensável acontecesse e o Sul formasse seu próprio governo e se separasse novamente do resto dos Estados Unidos, que tipo de impacto isso teria? Primeiro vejamos os números. Olhando para a população do Sul, ela experimentou um crescimento exponencial nos últimos 20 anos. Em 2000, havia cerca de 100 milhões de habitantes nos estados do Sul, número que aumentou para cerca de 130 milhões em 2023. Esse crescimento foi maior que o Oeste, Nordeste e Centro-Oeste juntos. O Nordeste e o Centro-Oeste cresceram alguns milhões, mas o Oeste liderou com um crescimento populacional de cerca de 7 milhões. Essa grande disparidade na população é parcialmente porque o Sul é lar de alguns dos estados com o crescimento populacional mais consistente, como a Flórida ou o Texas. Por exemplo, o Texas ganhou impressionantes 4,3 milhões de residentes entre 2000 e 2010. Durante o mesmo período, a Flórida aumentou em 2,8 milhões, enquanto a Geórgia e a Carolina do Norte aumentaram ambos em 1,5 milhão. Então, enquanto outras áreas do país experimentaram uma mudança lenta na população, o Sul está mantendo um aumento constante. Isso é parcialmente devido às melhores oportunidades econômicas no Sul e ao aumento de imigrantes que chegam pelos portos e travessias de fronteira do Sul. Essa onda contínua de imigração tem sido um tema político sensível há anos e continuará a ser enquanto as pessoas continuarem a chegar aos Estados Unidos. O impacto que eles estão causando em seus estados é inquestionável. Por exemplo, em 2021, o Texas tinha aproximadamente 5 milhões de imigrantes, representando 17% da população total do estado. Um censo realizado em maio de 2023 mostrou que 9 das 15 cidades que mais crescem nos Estados Unidos estavam localizadas no sul, e 6 dessas cidades estavam localizadas no Texas. Claramente, algo está atraindo as pessoas para abaixo da linha Mason-Dixon, e estou bastante confiante de que não é apenas o clima e a hospitalidade do Sul, embora Minnesota em fevereiro seja muito mais difícil de vender do que a Flórida. Se essa parte enorme e em rápida expansão dos Estados Unidos se separasse formando seu próprio país, os resultados poderiam ser desastrosos. Apenas olhando para uma possível mudança de população,
os Estados Unidos perderiam tanto em receita fiscal que o secretário do Tesouro poderia cair morto no local. Sem mencionar o pesadelo para o exército, que perderia dezenas de milhares de membros e várias de suas maiores instalações militares da noite para o dia. Logo de cara não está parecendo muito bom. Então, por que as pessoas estão se aglomerando no sul? A resposta é tão antiga quanto o tempo. Dinheiro. O dinheiro faz o mundo girar, sempre fez e sempre fará. Lembra do coronavírus, aquele período caótico em que o mundo inteiro ficou bastante estranho por um tempo? Bem, como em qualquer boa crise, alguém descobriu como lucrar com isso. Não me refiro às empresas farmacêuticas. Não desta vez. Durante o pico do coronavírus, os Estados Unidos viram uma migração de riqueza de 100 bilhões de dólares do Nordeste, historicamente rico, e outras áreas para o Sul. Estados como Flórida, Texas, Geórgia, as Carolinas e Tennessee viram picos massivos em seu produto interno bruto, à medida que empregadores e empregados se mudaram para o Sul. O Sul finalmente viu seu produto interno bruto ultrapassar o de seus irmãos do Nordeste, mantendo uma participação no produto interno bruto de cerca de 23,8% contra 22,4% do Nordeste. Durante o mesmo período, o Nordeste viu uma perda de cerca de 60 bilhões de dólares, quando pessoas e empresas deixaram a região. Desde 2020, o Sudeste respondeu por mais de 2/3 do aumento do emprego nos Estados Unidos, valor quase duplicado em relação ao período pré-pandemia. Lembra dos imigrantes mencionados antes? Imigrantes têm mais probabilidade estatística de abrir novas empresas do que nativos dos Estados Unidos. Pesquisa do Massachusetts Institute of Technology, publicada na American Economic Review Insights, revelou que imigrantes têm, em média, 80% mais chances de abrir um negócio do que os americanos. Dados de 2021 do Texas mostram que aproximadamente 30% dos empreendedores no estado, totalizando 437 mil, são imigrantes. Esses negócios geraram aproximadamente 12 bilhões de dólares, número que certamente cresceu desde 2021. Com cada vez mais imigrantes chegando a cada ano e empresas já existentes se mudando para o sul, não é surpresa que mais negócios estão sendo criados, mais empregos estão se tornando disponíveis e mais pessoas estão sendo persuadidas a se mudar para o Dixie. Então agora, à medida que a gravidade econômica do país se desloca para o sul, as pessoas continuam a seguir. O ciclo de crescimento parece que vai acelerar nos próximos anos, com americanos buscando pastos mais verdes. No entanto, os estados do sul não pararam por aí. Suas indústrias de manufatura, energia e agricultura foram revitalizadas e estão se tornando um grande impulso para a economia da região como um todo. Nas últimas décadas, tanto a indústria automobilística quanto a aeroespacial prosperaram nos estados do sul. A indústria começou sua migração para os estados do sul nos anos 80 sem olhar para trás. Fabricantes de carros, principalmente asiáticos e europeus, se beneficiaram da mão de obra subutilizada do sul, terra barata e disponível, além do clima quente. Essa migração tornou os estados do sul grandes produtores de automóveis do país. Desde a década de 1980 até o presente, a indústria de fabricação de automóveis no sul decolou e proporcionou um enorme impulso econômico para esses estados. Carros, caminhões ou qualquer coisa com rodas, realmente, e um motor requerem um número incrivelmente alto de peças e recursos para funcionar. Esses itens geralmente são enviados para serem montados no produto final. Geralmente é muito melhor e muito mais rápido para todos se os materiais necessários para produzir os carros estiverem disponíveis localmente, e foi exatamente isso que aconteceu no Sul. Com a indústria automobilística do Sul crescendo a cada ano, outras indústrias de apoio também começaram a crescer e expandir. A produção industrial de coisas como plásticos, borrachas, aço, alumínio, produtos químicos e até robótica continua a ver uso generalizado nas fábricas de automóveis do Sul. Com novas instalações, fábricas e refinarias abrindo para atender a demanda por materiais de construção de carros, milhares de empregos foram criados no processo. Então, resumindo, a indústria automobilística no Sul tem sido extremamente positiva para a economia da região, dos Estados Unidos e do mundo em geral. Um resultado semelhante também aconteceu com a indústria de fabricação aeroespacial, quando a indústria aeroespacial decidiu mover muitas das suas instalações para o Sul. Outras empresas seguiram o exemplo. Em Louisiana, a expansão da instalação de montagem da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço em Nova Orleans atraiu várias empresas, pois constroem tudo necessário para a próxima missão espacial dos Estados Unidos. Outro exemplo é a Aliança Aeroespacial, uma empreitada envolvendo Louisiana.
Mississippi, Alabama e Flórida, cuja missão é o avanço do setor aeroespacial. Eles contratam aproximadamente 200 mil pessoas e proporcionam oportunidades de capacitação em 18 instituições. Com o auto, aeroespacial e outras várias indústrias de apoio prosperando, essa ressurgência da economia do Sul não deve surpreender ninguém. Salvo em caso de guerra grande ou desastre, essa tendência deve seguir subindo. A maioria das pessoas que não são do Sul pode presumir que a maior indústria do Sul é a agricultura. Isso foi real por anos, mas recentemente indústrias como a discutida ultrapassaram isso. Mas, dito isso, a produção agrícola do Sul ainda é extremamente importante para a sua economia, fornecendo alimentos, recursos e empregos. Também é relevante para os Estados Unidos em geral. 2 das 10 maiores cadeias produtoras de alimentos estão no Sul, Texas e Carolina do Norte. Em 2021, o Texas gerou cerca de 30 bilhões de dólares em receitas agrícolas, e a Carolina do Norte gerou cerca de 15 bilhões de dólares. O Arkansas, entre outros estados, é crucial para a agricultura dos Estados Unidos, sendo o maior produtor de arroz do país, detendo mais de 40% do mercado. O solo fértil, o clima quente e a extensa temporada de cultivo proporcionam ao Sul uma vantagem agrícola. À medida que a população mundial continua a crescer e mais alimentos são necessários, a indústria agrícola do Sul só aumentará em importância. Outro grande impulsionador da importância econômica do Sul são as indústrias de energia, gás natural e petróleo. Em 2022, Texas, Louisiana e Oklahoma estavam todos entre os 10 principais estados produtores de petróleo e gás natural do país. O Texas, que superou o Alasca em 1988, é o principal produtor, responsável por cerca de 41% do petróleo e gás natural da nação. Isso não deve surpreender ninguém, pois a imagem de uma torre de petróleo bombeando lentamente é tão sinônimo de Texas quanto um cowboy ou um boy longhorn. É tão integral ao Texas que suas maiores empresas públicas estão na indústria do petróleo. Ademais, aproximadamente 14% do petróleo bruto dos Estados Unidos é proveniente de plataformas federais no Golfo do México. Embora tecnicamente sejam administradas pelo governo federal para fins de argumentação, vamos considerá-las parte do Sul. A quantidade de petróleo e gás natural proveniente do Sul é demasiado grande para ser ignorada ou descartada. Falando novamente sobre o Texas, eles também produzem a maior quantidade de energia renovável de qualquer estado, embora isso seja ofuscado pela sua produção de gás e petróleo. Sabe o ditado, tudo é maior no Texas? Por exemplo, em 2022, o Texas gerou 136.118 gigawatts-hora de energia eólica e solar em escala industrial. O estado mais próximo nem chegou perto, sendo a Califórnia, com 52.927 gigawatts-hora. A energia renovável, eólica, hidrelétrica e solar, está crescendo mundialmente, especialmente nos Estados Unidos. Com a indústria se expandindo rapidamente, estados como Texas e Oklahoma se tornarão ainda mais valiosos para os Estados Unidos. Outro aspecto-chave da economia do Sul é o dos esportes. Não é segredo que o futebol da Southeastern Conference é uma das conferências de futebol mais competitivas e divertidas de todo o esporte. É tão popular que, apesar de ser tecnicamente futebol amador, tem continuamente maior público e bases de fãs mais devotadas do que as equipes profissionais que jogam nos mesmos estados. Vá-se a um jogo do Atlanta Falcons e depois a um jogo da Universidade da Geórgia. Existe uma grande diferença. É por isso que não há equipes da National Football League no Alabama. É difícil fazer os fãs desse estado se importarem com um time que não seja Alabama ou Auburn. O futebol da Southeastern Conference é quase uma religião no Sul, mas também é uma máquina de fazer dinheiro. A Southeastern Conference gerou mais de 800 milhões de dólares em 2022. A única outra conferência que a superou foi a Big Ten, mas as outras, a Atlantic Coast Conference, Big 12, Pac 12, etc., não chegaram nem perto do que a Southeastern Conference arrecadou. Algumas arrecadaram apenas cerca de metade. A National Association for Stock Car Auto Racing é uma corrida de alta octanagem e adrenalina para milhões de fãs em todo o país, mas também gera uma quantidade enorme de dinheiro. A National Association for Stock Car Auto Racing originou-se no Sul, com contrabandistas dos anos 20 e 30 correndo em carros modificados para escapar dos federais. O que começou como corrida em pistas de terra por um punhado de renegados se transformou em um negócio massivo que gera centenas de milhões de dólares em receita todos os anos.
A partir de 2024, 17 das 42 pistas da National Association for Stock Car Auto Racing, localizadas em estados do Sul, estão entre as mais populares anualmente. Ao mencionar Daytona 500 ou uma corrida em Talladega, a maioria das pessoas entende imediatamente. Assim como o futebol da Southeastern Conference, a National Association for Stock Car Auto Racing é uma máquina de fazer dinheiro e uma que os Estados Unidos adora. Retomando o tópico e analisando as provas econômicas, a separação do sul dos Estados Unidos seria devastadora para a economia americana. Perder todo esse crescimento econômico, empresas, energia e dinheiro que se deslocaram para lá seria um buraco profundo para os Estados Unidos saírem, e é difícil dizer se eles conseguiriam. Embora dinheiro e economia sejam importantes, eles não retratam completamente a situação dos estados do sul. Você não avaliaria um carro só pelo seu consumo de combustível, correto? Se fosse assim, todos iríamos de Prius para o trabalho. Não, você tem que olhar para o sul como um todo. Todos concordam que uma melhor produção econômica e novo dinheiro entrando nas comunidades são coisas positivas, mas a que custo? O que e quanto esses novos sulistas estão consumindo, e isso supera o que eles estão contribuindo? No que diz respeito ao consumo de alimentos, os estados do sul continuam com altos níveis de insegurança alimentar. Insegurança alimentar significa não ter comida suficiente e desconhecer a origem da próxima refeição. Então, ao que parece, o Sul não está tendo um problema com as pessoas consumindo comida demais. É na verdade o oposto. Pessoas enfrentando insegurança alimentar geralmente optam por opções baratas e não saudáveis, como comida rápida. Este é um problema crônico que afeta milhões de americanos todos os dias, apesar de viverem no país mais rico da Terra. O Sul não está imune a essa tendência. De 2020 a 2022, estados como Texas, Arkansas, Oklahoma, Louisiana e Mississippi relataram níveis de insegurança alimentar acima da média nacional de 11,2%. Mississippi foi o pior, com uma taxa de cerca de 22%. Infelizmente, os outros estados não ficaram muito atrás. Se alguém não está recebendo comida suficiente ou está comendo exclusivamente fast food, está muito mais propenso a problemas de saúde e complicações do que aqueles que comem uma dieta saudável e equilibrada. Obesidade, diabetes e doenças crônicas podem ser causadas ou agravadas por estilos de vida não saudáveis e má nutrição, todos com resultados a longo prazo que não são positivos. A insegurança alimentar no Sul afeta mais do que apenas a saúde das pessoas. A falta de nutrição adequada, além de prejudicar a saúde individual, também impacta os sistemas dos próprios estados. Amarrando dinheiro e recursos para tratar complicações da insegurança alimentar, o sistema de saúde não consegue cobrir adequadamente suas outras áreas. Os efeitos em cascata também não terminam aí. Se alguém é cronicamente doente ou sempre está vendo médicos, não pode esperar ser um bom empregado ou empreendedor a longo prazo. Ausências frequentes no trabalho ou escola prejudicam o potencial profissional e podem alterar a trajetória de vida de um indivíduo. Não precisa dizer que para funcionar da melhor maneira, você precisa ter cuidado com o que come e bebe. Esperaria que uma Ferrari funcionasse bem se só lhe desse a gasolina mais barata? Ter comida abundante e nutritiva para comer é a base do sucesso humano e algo que afeta todos os níveis da sociedade se tornar um problema. A melhoria das condições econômicas dos residentes é a única solução para o aumento da insegurança alimentar. Mais dinheiro implica em melhor alimentação e menos gastos médicos, retornando mais dinheiro à economia. Pelo menos essa é a teoria. O Sul pode estar atrasado com relação ao país nesse tema, mas ainda não o descarte. Embora seja cedo para prever o impacto de uma economia revitalizada e uma grande migração de riqueza nos sulistas, esperamos que leve a alimentos mais saudáveis e disponíveis. Será uma dança delicada, pois levar alimentos mais saudáveis para aqueles que correm mais risco levará tempo e esforço, mas melhores condições econômicas, em geral, são um bom começo. Ao olhar para o consumo de energia dos estados do Sul, ele está na verdade em par com o resto do país. Alguns estados usam mais do que outros, mas novamente, isso é o padrão em todo o resto do país. O grande outlier aqui é o Texas, que lidera a nação tanto na produção quanto no consumo de energia. Cerca de metade de seu consumo vem do setor industrial, o que os ajuda a produzir mais energia. Ao falar sobre consumo, você também tem que falar sobre produção de resíduos. Então, quanto resíduos os estados do Sul realmente produzem?
Desde 2022, os estados do Sul produzem de 25 a 40 toneladas de resíduos em aterros por pessoa, em média. Isso parece muito e mas acredite ou não, o Sul se encontra no lado mais verde das coisas aqui. Existem algumas exceções, como Kentucky, Louisiana e Virgínia, que estão acima de 40 toneladas, mas mesmo essas estão longe do que outros estados produzem. Os estados do Centro-Oeste, como Indiana, Ohio, Illinois, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, estão entre os piores infratores, com mais de 50 toneladas por pessoa. Michigan leva mais longe, com impressionantes 66 toneladas por pessoa. A produção de resíduos dos estados do Sul é comparativamente não tão ruim. Não é excelente, mas poderia ser pior? Uma das principais medidas de um país ou sociedade não é o quanto ganham, produzem de aço ou perfuram de óleo. Para ter uma visão completa de um lugar, observe as oportunidades educacionais e a cultura. Ninguém vai à Itália para olhar as siderúrgicas. Eles vão pela arte, a arquitetura, a música e, mais importante, a comida. Vamos começar com a educação. O Sul não tem uma reputação muito boa em relação à educação. Se perguntar a um europeu sobre o sul-americano, provavelmente mencionarão National Association for Stock Car Auto Racing, Dukes de Hazzard ou Larry, o cara do cabo. Educação universitária e altas taxas de alfabetização não são comumente associadas ao Sul, e infelizmente, isso persiste há muito tempo. Essa reputação não é totalmente injustificada. Os estados do Sul compõem 6 dos 10 estados do país com as menores taxas de alfabetização. Adicione a isso que 6 dos 10 estados com as menores taxas de formatura do ensino médio também são do Sul, e é seguro dizer que o estado da educação no Sul não é ótimo. Apesar de ter muitas universidades prestigiosas no Sul, como Duke, Vanderbilt e Johns Hopkins, muitos alunos são de outras regiões do país, ou até de outros países. A educação continua sendo um problema para o Sul e é algo que terá que ser abordado no futuro. Onde o Sul realmente brilha é em sua cultura. A comida em Nova Orleans, a música em Nashville, ou a crua apreciação do mundo natural ao pisar nas montanhas Apalaches atrai dezenas de milhares de turistas para a região todos os anos. A cultura e as maravilhas naturais da região, além de serem um tesouro para quem vive e visita, também impulsionam lucrativamente a economia. Essas coisas são ótimas, mas o que realmente diferencia a cultura do Sul do resto do país são a política e a religião deles. Frequentemente, o mundo exterior estereotipa o Sul como reduto republicano, cristão e amante de futebol. Embora não se aplique a todos, certamente se aplica a alguns. O Grande Partido Velho e o cristianismo dominam os estados do Sul. É chamado de cinturão da Bíblia por um motivo. É a terra das megas igrejas e do televangelismo. As pessoas aqui são muito religiosas e conservadoras, então com muitos dos ovos cristãos e republicanos em uma única cesta, seria um desastre para o Grande Partido Velho se o Sul decidisse formar seu próprio país. O Partido Republicano, como o conhecemos, seria absolutamente devastado com a perda dos estados do Sul. Após a eleição, quase todas as legislaturas estaduais passaram para o controle do Grande Partido Velho. É evidente que, apesar de algumas mudanças de opinião, os eleitores cristãos conservadores ainda possuem grande poder nos Estados Unidos. Portanto, mesmo que muitos no país detestem a política atual, lembre-se que um sistema bipartidário é superior a um unipartidário. Pergunte a ex-cidadãos soviéticos sobre a eficácia dessa política para eles. Diante das evidências apresentadas, uma coisa é extremamente clara: os Estados Unidos precisam, possivelmente mais do que nunca, dos estados do Sul. A crescente população, relevância econômica e contribuições culturais são inegáveis. O boom populacional deles nos últimos 20 anos tem superado todas as outras áreas do país, e os centros urbanos continuam a crescer a taxas surpreendentes. Com a migração de riqueza e corporações para o sul dos Estados Unidos, a importância deles continua a crescer, assim como o produto interno bruto dos próprios estados. Então, qual o significado disso? Significa que os Estados Unidos se saem muito melhor unidos. Obrigado por assistir. Se te interessou, confira. A Flórida está se tornando superpovoada? Ou este outro vídeo sobre por que tantos americanos estão fugindo dessas áreas?